Bem, a pedido de muitos eu vou falar sobre a cannabis, que é a maconha e é a droga ilícita mais utilizada no mundo. Ela vai perder só pro álcool e pro cigarro, que por sinal são lícitos. Por isso que leva aquela questão, toda droga que ela era ilícita e passa a ser lícita, ela vai ter um boom de consumo. Muitas pessoas, até por curiosidade, mas agora tá lícita, então eu posso também usar. Tem uma discussão grande acerca da legalização e a gente tem vários lados com o argumento, mas é preocupante o fato de, se legalizar vai aumentar o consumo, porque quando o álcool se tornou ilícito nos Estados Unidos, houve um aumento do consumo também. Então tem essa questão, por exemplo, se o cigarro hoje é uma droga lícita, mas se ele fosse colocado como ilícito, porque ele faz muito mal também, as pessoas começariam a usar mais e comprar mais, porque, bom, se vai ficar ilícito, eu vou comprar um monte para poder deixar em casa e acaba aumentando o consumo, algo que ninguém quer. Aliás, algo que ninguém da área da saúde quer. Isso é um ponto importante, como o professor de psiquiatria me disse, e eu acho que é interessante levar essa questão para vocês aí, tá? Que mais? Então, essa folha, ela tem vários compostos além do THC. O THC é aquele composto psicoativo. O THC é o delta-9-tetrahidrocannabinol. Eu li porque não sou obrigada a decorar. A preparação do cigarro coloca mais ou menos de 0,5 a 1 grama, e isso equivale mais ou menos a 40 miligramas de THC. Existem alguns óleos que são feitos, né, que a quantidade de THC aumenta. Tem o haxixe também, que tem uma quantidade maior de THC. E é lógico que além dessas propriedades, então, psicoativas, vai ter as propriedades que vão alterar a fisiologia por causa de como que a droga vai, né? Ela vai pelo pulmão, então não é queimado ali só o que você acha que está queimando, está sendo queimado mais vários compostos que podem ser prejudiciais por causa de outras coisas. Então, assim, às vezes a pessoa coloca, o que é pior, é o álcool ou é a maconha? Então, pera lá, primeiro, tudo que vai pro seu pulmão é um veneno, né? Por quê? Porque a gente não tá pensando só naquilo que vai causar de dependência só no seu cérebro. E os cânceres que podem acontecer. O que mais manda câncer para a cabeça é o de pulmão, por exemplo. O que mais? Enfisema, pode ter uma irritação nos seus brônquios. Então tem tudo isso, né? Porque imagina, você vai colocar um negócio quente queimando dentro do seu pulmão. Tem aqueles que falam, mas eu não trago, eu fumo cigarro, mas eu não trago. Espertinho, não venha com essa, né? Mas isso também é uma das questões importantes para maconha, porque como que é? O usuário, ele segura, né? Para ele tragar, ele respira aquilo lá, aliás, fuma aquilo lá e segura, e deixa aquele ar quente queimando dentro do pulmão e machucando. E se a gente for falar tudo de ruim que todas as drogas causam, vai ser um vídeo muito grande, mas dá bastante problema. Então quer dizer que o álcool é bom? Então, a gente não conversou sobre a atrofia cerebral que acontece em alcoólatras? A síndrome de Korsakoff, né, que é um exemplo clássico. Acontece, você vai olhar a ressonância magnética e as pessoas que são etilistas crônicas vai dar atrofia. A atrofia também, quando foi olhar na ressonância, aconteceu em usuários de maconha? Então, o que acontece é que as pesquisas elas têm algumas contradições. Por quê? Teve uma pesquisa que falou que deu alteração, que deu atrofia, só que se os usuários usavam outras drogas. Então a gente não pode falar que foi por causa da maconha. Teve então um outro estudo que foi feito e falou, não dá alteração. Então você consegue achar na Cielo isso, né? A Revista Brasileira de Psiquiatria, ela tentou analisar vários desses estudos para ver o que realmente causa no cérebro. E o que se viu é que vários desses estudos eram contradizentes, contrastantes e falta pesquisa. A gente tem mais pesquisa em outras drogas do que essa questão da maconha. Tá faltando, a gente tem às vezes mais debate sobre isso, se legaliza ou não legaliza, mas quando você vai procurar, causa atrofia? Não causa?
Cadê, né? Você vai olhar você vai olhar as pesquisas, a metodologia errada, a metodologia conflitante, então dá esse problema. O que a gente pode tirar dessas pesquisas? Que não deu atrofia cerebral nos adultos que utilizavam a cannabis. Porém, aqui fica um detalhe, que quando se iniciava o uso da cannabis com menos de 17 anos, ou aproximadamente nessa idade, havia sim atrofia cerebral e principalmente do córtex frontal. Aí a hipótese que colocaram é por causa que vai alterar, a hipófise vai alterar os hormônios também gonadais. A gente falou que a cocaína bloqueia um receptor que tem lá de dopamina, que fala assim pra dopamina, não, aqui você não entra. Então ela fica lá fora, se debatendo na fenda sináptica e atormentando todos os neurônios e aumentando a estabilidade neuronal ali. E também aumenta a nora, né, e a serotonina. A gente falou também do álcool, que vai aumentar o GABA, que é um neurotransmissor inibitório no nosso sistema nervoso central. Como é que a maconha age? Existe receptor para canabinoides, que é o receptor que encontraram CB1 e CB2. Esses receptores foram encontrados tanto no sistema nervoso central, né, como o periférico. Foi encontrada maior quantidade, maior densidade deles no córtex. O córtex é onde o rolê todo acontece. Quando a gente pensa em córtex, a gente está pensando em corpo neuronal, ou seja, é onde forma as informações, vamos dizer assim, né, onde tem a conversa, a comunicação entre um e outro. Porque quando a gente pensa em axônio, quando a gente pensa em fibra nervosa, a gente está pensando aquelas pessoas que mandam a informação de um lado para o outro. Mas quem vai produzir mais assim é o córtex, tá bom? Então é lá no hipocampo, importantíssimo para a memória. Eu quero fazer um vídeo sobre memória, a gente vai conversar muito sobre o hipocampo, como as memórias são formadas, é bem legal isso. Também se encontrou receptor de canabinoides aonde em linfócitos T e B, que são os responsáveis pelo nosso sistema imunológico. Então, levantou essa questão, se existe uma propriedade anti-inflamatória aí. Eu tô falando tudo isso, mas a diferença de um remédio e de uma droga é não só a quantidade. As pessoas falam, a diferença do remédio, da droga é a quantidade. Tudo bem, também. Só que é onde vai agir. É igual aquilo, a dopamina que você vai dar pro Parkinson, o local que vai agir, é muito diferente da onde vai agir a cocaína, das vias que ela vai pegar, do que ela vai fazer com o resto do seu corpo, porque a droga não tem aquela substância X que vai fazer aquilo pra você. A droga pode vir com coisas que podem fazer justamente o contrário daquilo que você quer. Então assim, eu vou usar maconha porque ela vai ser boa pra isso, pra aquilo. Tá, e as outras coisas que tá indo junto, que é fazer mal pro seu organismo. Então as pessoas falam do uso medicinal, né, da maconha, etc. Mas a gente precisa de pesquisa acerca que tá faltando, gente. Tá faltando pesquisa para entender direito essa questão desses receptores. Quando a gente abre os livros, como um livro que é muito utilizado, que é o Harrison mesmo, e você olha que tem pouca informação ainda. Não se sabe direito o que esses receptores fazem no linfócito. Será que vai ajudar mesmo a resposta imunológica ou não? Tá faltando. Mesmo que saia um artigo aqui, um artigo lá, esses artigos precisam ser mais difundidos, precisam ir para os livros, precisa analisar direito o que esse receptor no hipocampo, no córtex está fazendo. Não pode liberar um bagulho assim sem mais, sem menos, tá bom? A gente não pode fazer o mesmo erro que aconteceu com a fosfetanolamina. Então, assim, primeiro tem que ter muita pesquisa. Primeiro todo mundo tem que entender muito bem dos receptores, como que funciona, tá certo? A gente sabe muito bem quais são as subdivisões dos receptores da dopamina, o que eles fazem, quais vias interferem, que remédio A faz aquilo, remédio B faz aquilo. O que fica não coloque nada no seu corpo que você não sabe exatamente como que faz, como que funciona e aonde que age. Nunca faça isso. Eu mesmo, se um médico me passa tal remédio, eu vou chegar, eu vou ler a bula inteira. Eu não quero só ver aquela bula que vem na caixinha. Eu gosto de procurar na Anvisa, porque a bula da Anvisa é uma bula de 20 páginas, que é a bula para profissional da saúde. E aí eu vejo as pesquisas que fizeram relacionado com esse remédio versus placebo. Eu gosto de ficar lendo isso e como que funciona, como é que é a farmacodinâmica, como é que é a farmacocinética, o que eu posso comer ou não comer quando estou tomando esse remédio. Por exemplo, antibiótico e anticoncepcional, né?
O antibiótico que ele faz? Ele vai e acaba com a sua microbiota, né? Flora é meio tenso falar, né? E muitos anticoncepcionais precisam da microbiota para poder ser ativado. Então, por isso que acontece aquele problema que às vezes tem gente que engravida nesse meio tempo. Então, na intoxicação aguda, a pessoa fica com os olhos vermelhos, se sente mais relaxada, tem alguns efeitos parecidos com o do álcool, é muito dose dependente. Ela pode ter uma alteração maior da percepção de como ela está vendo o mundo de acordo com o quanto que ela utilizou. É o que eu falei no outro vídeo sobre a cocaína, tem que tomar muito cuidado, porque pode desencadear efeitos psicóticos, neuróticos em alguma pessoa, desde a primeira vez que ela for utilizar. Tem essa questão, você não sabe se você não sabe como seu corpo funciona direito, toma muito cuidado com o que você vai pôr na sua boca. A gente não sabe como o nosso corpo vai reagir. Até fármacos que são testadíssimos, que tem um monte de pesquisa, às vezes a pessoa toma e faz mal pra ela. Então, toma muito cuidado. Pessoas que têm insuficiência coronariana, pode dar angina, pode dar uma dor no peito muito forte. Quem tem problema no coração, é super proibido usar esse tipo de droga. Compostos canabinoides, no geral, não podem ser usados em cardiopatas. Então, pra você ver que então tem receptor, porque provavelmente o nosso organismo produz alguma coisa semelhante para ligar ali, correto? Mas precisa entender direito o que é isso, porque causa mal para algumas pessoas, pode fazer isso para algumas pessoas, então pera lá. A abstinência ela pode acontecer, se quando acontece é um pouco semelhante à do álcool, que é pouco relatado, nem tem nos livros direitos, porque é mais comum você ter abstinência em drogas como a cocaína, como os opiáceos, o crack, o álcool dá síndrome de abstinências importantes, mas não tem muito na literatura isso, porque, por incrível que pareça, tem muita discussão sobre a maconha, mas a gente acha pouca coisa nos livros. O pessoal perguntou sobre aquelas drogas que aumentam a inteligência, por exemplo, a Ritalina. A gente pode falar sobre isso também. Só para iniciar o debate, não existe nada que aumente a inteligência a não ser você estudar. A Ritalina, por exemplo, é utilizada para o transtorno de déficit de atenção. Então, por exemplo, vai liberar mais dopamina numa certa via ali. Ou seja, se você não precisa tomar e você toma, você está hiperexcitando uma via que não precisa. Você hiperexcitar demais o neurônio faz mal para ele. Ele vai falar assim, não, eu quito, eu me demito, eu não quero mais saber disso. Então, causa mal também, tá certo? Isso também porque as pessoas querem aumentar a memória, mas veja só, se você está estudando muito, por muito tempo, e sua cabeça começa a cansar, é porque também é um cansaço físico. Porque o que é memória? É construir um caminho, construir uma sinapse, uma conversa entre um neurônio e outro. Então isso gasta nutrientes, isso gasta proteína. Então, lógico que você vai cansar. Então, se eu ficar ali a tarde toda estudando matemática, aquela região que está sendo construída essa informação cansou, então você vai fazer outra coisa, descansa um pouco, dá um tempo pra quê? Pra você conseguir pegar, captar mais proteína, formar mais tubo, formar mais as coisas que é necessário pra continuar o processo de aprendizado. Vamos discutir melhor sobre isso, sobre memória e sobre coisas que podem ajudar ou atrapalhar nosso aprendizado. Eu acho que isso é interessante, muita gente tem dúvida. Mas tá certo, gente. Ative o sininho pra ficar sabendo das coisas, tá certo? Se inscrevam e beijo, tchau.